Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Data Café, o programa de entrevistas do Data Privacy Brasil, e hoje vamos ter o prazer de conversar com a Cibele Oliveira. A Cibele Oliveira se auto-intitula como uma pessoa tatuada, crazy cat lady, vegana, feminista e que gosta de uns negócios associados à privacidade, segurança e tecnologia. Cibele, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer poder tomar esse cafezinho virtual com você. Oi, bom dia, Maria Cecília, obrigada. Assim, apesar de tudo isso, tem muita gente que acharia que assim, ai, que pessoa mais chata, é vegana, gosta de gato, é feminista. Mas juro que eu não sou, eu sou legal. Obrigado pelo convite, estou felizona de estar aqui. Para a gente começar essa conversa, vamos para a pergunta mais importante dessa entrevista primeiro, tá? Quantos gatos você tem? Estou com 2 gatinhos que infelizmente não estão comigo na minha casa nova, estão na minha mãe, mas é o Walter e a Valentina, são irmãozinhos. Então já começando assim, cara, é nome dos meus gatos, não é de senha, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem gente que coloca a senha com o nome dos bichinhos. Então eu posso falar que é o Walter, a Valentina, eles são irmãozinhos, gordos, lindos, e não é minha senha. Quem tiver, muda. Entendi, achei muito chique os nomes dos seus gatos, Walter e Valentina. Valentina principalmente. Chiquérrimo. Mas, Cibele, falando um pouco sobre a sua carreira, a sua formação, você tem uma formação super interessante. Você se graduou em História, você fez pós-graduação em Gestão Cultural e é uma profissional plural, atuando em várias áreas diferentes. E hoje você trabalha prioritariamente com segurança da informação. Como que foi esse processo para você, do tipo de história e para gestão cultural e depois parar em segurança da informação? Assim, na minha cabeça me parece muito linear, apesar de não parecer, na minha é super linear. Eu estudei história, nunca atuei na área, assim, mas gostava pra caramba, tanto que meu intuito durante a graduação ou era mudar para relações internacionais, aí desisti da ideia, aí eu falei, vou fazer mestrado, já tinha escolhido orientador, já tinha tudo certinho, vou estudar sobre a dinastia Tudor, que eu adoro, né? Assim, eu lembro que acho que na época estava passando os Tudors na TV, alguma coisa assim. Mas também desencanei da ideia. E concomitante a isso, eu estava trabalhando com produção de arte e tecnologia, né? Então, aí, bom, você está trabalhando, tal, fala, putz, não está rolando história na vida, nunca trabalhei com isso, e é uma área experimental, agora nem tanto, mas era uma área muito experimental isso. E na minha cabeça começou a fazer sentido pensar em segurança, em privacidade. Então eu comecei a estudar, eu fui fazer uma pós em gestão de arte e tecnologia, né? Quer dizer, minha versão era arte e tecnologia, era gestão cultural. E daqui a pouco começou a vir várias coisas. Teve a questão do Snowden, do Aaron Swartz. Então, isso tudo na minha cabeça começou. Será? Será? E eu teve a Crypto Rave também, e assim, eu comecei a me envolver nisso, logo depois veio a Mozilla. Eu contei esses dias isso também, como na verdade, eu comecei a me interessar por privacidade, né? Sempre tem aquela historinha. Eu conheço muita gente que entrou na área de tecnologia, porque meu namorado é programador, então eu também quero. No meu caso, eu tive um ex-namorado, é sempre um encosto, que naquela época, quando começou o boom de ter aba no computador, assim, eu não conhecia nada, inocente, eu logava no computador, porque não era um desktop, né? Era um desktop, não era um computador, né? Seu notebook. Logar, vou ver meu Facebook, o Orkut, eu não lembro o que era na época. Só que, imagina, pensar em deslogar. E ele viu as minhas conversas com amigas. Na cabeça dele era uma coisa muito diferente do que você tem uma conversa com uma amiga, né? Sim, particular. Enfim, ele cismou uma coisa que não era, a gente acabou terminando. Só que isso, assim, o cara mexeu nas minhas coisas. Nas minhas mensagens pessoais, né? Ele fuçou para ver isso. Depois disso, acho que essa pulguinha que ficou na minha cabeça para chegar onde eu estou hoje. Entendi. Tipo, você sentiu total sua privacidade violada, né? Porque é um ato de violação da sua privacidade, ficar vendo mensagens suas pessoais.
Mas você pensou nisso de privacidade, fazendo um link com a sua perspectiva da história, por exemplo? Ou fazendo já um link pensando como que eu consigo proteger, por exemplo, as minhas mensagens? Será que eu conseguiria colocar algum sistema, algum aplicativo para bloquear o acesso? Como que você pensou isso para caminhar, por exemplo, para o seu trabalho atual? Então, na verdade, sim, não foi uma coisa imediata, é uma coisa que você vai percebendo, né? Assim, com o tempo. Pô, foi um relacionamento esquisito quando você olha agora. Isso eu só fui perceber depois, mas sabe aquela sementinha que plantou na cabeça, você vai desenvolvendo? Que quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, arte e tecnologia, aí começou mais aquela parte ativista, mas não necessariamente de privacidade, com aquele boom do Snowden, né? Quando teve aquelas revelações e tal, aí você começa a associar com a sua própria vida, né? Assim, as pessoas não estavam tão pensando em privacidade naquele exato momento, não era algo que o capitalismo de dados, como diria a Shoshana Zuboff, é hoje em dia. Assim, o Google está fazendo isso para isso, o Facebook para isso. E eu trabalhar nessa área começou por ativismo mesmo, né? Pô, é muito absurdo, é muito surreal isso. Então, começa a se envolver com gente, conhecer outras perspectivas, né? Além da minha de arte, de humanas, a parte tecnológica em si, a parte mais técnica. Você fala, cara, como é possível isso? E mais, as pessoas não sabem. Assim, não é que eu sou detentora de um saber único, mas ninguém fala. Ninguém virou e falou para mim, olha, Sibeli, você sabia disso? Ou para o meu vizinho, ou para minha mãe, para minha irmã, para os meus amigos. É algo que não é ensinado e a gente está aqui, tipo, o que eu faço agora? E assim, para tanto eu poder entender melhor e as pessoas que estão nos assistindo, explica um pouco para a gente como que a arte, dentro do seu trabalho, dialoga com a tecnologia e como que você consegue fazer essa mistura dentro de gestão cultural e talvez explicar um pouco qual era seu projeto na época, quando você fez essa pós-graduação. Bom, quando eu comecei, na verdade, assim, são coisas divertidas, sabe? Videomapping, quando você vê uma projeção, por exemplo, não necessariamente num muro, porque é a mesma coisa você projetar um filme, né? Mas quando é uma fachada de um prédio, cada parte é uma coisa diferente, você faz uma historinha, parece que de repente o prédio está demolindo, mas era só uma projeção. Eu trabalhava muito com isso. Só que isso também envolve, por exemplo, programação. Foi aí que eu comecei, de fato, a entrar na tecnologia. Eu falei, como é que isso funciona? Porque você acaba ficando curioso, né? Entre outras coisas, né? Esse é um exemplo mais típico, porque a gente vê bastante. Ou alguma arte que dialoga com a pessoa, né? Eu lembro, teve uma peça que eu vi da pessoa, ele batia o pé no chão e várias televisões dessas antigas de tubo mostravam alguma coisa diferente. Você fica perguntando, caramba, como é que isso faz, né? E essa curiosidade foi atiçando na minha cabeça, putz. E foi aí eu comecei a me envolver com grupos que lidavam com hackerspaces ou com grupos principalmente de mulheres na tecnologia. E acabei descobrindo que tem assim, vários desses coletivos e comunidades que ensinam mulheres a programar. Aí você começa a ver também que assim, o problema da mulher na tecnologia, né? O problema no sentido, é uma mulher em tecnologia, sempre tem esse viés. Então, sempre, tecnologia é um lugar dominado por homem. Então, eu nunca sofri nenhum problema, né? Nunca tive esse problema, mas eu ouvi muitas e muitas histórias desse problema de diversidade que a mulher fala assim, eu fui a única da minha sala, eu fui maltratada, eu ouvi uns absurdos de professor, de colega de trabalho, de chefe. Então, eu comecei a me envolver nisso de diversidade na tecnologia. O quanto isso é importante, né? Porque são outras vozes no mundo dominado por homens, e assim, como é importante, assim, além dessa diversidade, né, tipo, o machismo em si, né, que permeia a sociedade inteira, né? Foi daí que eu fui desenvolvendo também isso. Bom, e a partir desse problema feminino, assim, coisas que só acontecem com mulheres na tecnologia, não só acontecem, mas que mais acontece? Por exemplo, existem stalkwares, ou seja, programas desenvolvidos para saber onde a esposa está, que é chamado spousewares, assim, ou que fica vigiando, enfim. E a partir disso você também começa a pensar nessa perspectiva de privacidade. Isso foi depois, né? Assim, eu estou falando como se fosse uma linha reta, mas
Sim, é um monte de coisa que se sobrepõe e que você vai desenvolvendo. O quão isso é problemático, né? E agora eu estou muito interessada também nisso de mulheres que sofrem esse tipo de perseguição na internet, que abuso de namorado. Como é que a gente pode ajudar essas mulheres, tanto na perspectiva ativista como na perspectiva de segurança da informação, né? Isso ainda estou desenvolvendo como pode fazer, porque tem muito isso. Entendi. Você sentiu muita diferença quando você fez, por exemplo, história? Que eu acho que nessa questão de gênero é mais equilibrada. E aí você foi para a segurança da informação, onde tem um problema sério de diversidade. Você sentiu uma mudança grande aí, nesse aspecto ou não? Como eu disse, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou fui assim, essa menina falando. Muito pelo contrário, desde que eu comecei nessa área, eu comecei a palestrar, sim, que tem uma coisa que eu gosto, é palestrar, falar sobre esse assunto, né, ensinar. Eu fui muito bem recebida, sim, apesar de eu ver trocentas coisas horrorosas, principalmente com desenvolvedoras, pessoas que programam, né? Eu não sou programadora, eu não sei programar, não é minha área. Mas, por sorte, sim, pelo menos no meu grupinho, no meu mundo cor-de-rosa, eu encontrei muitas pessoas que apoiam mulheres e mulheres que apoiam mulheres, sabe? Não tem aquele, vou puxar seu cabelo, você é mais bonita, você é mais gostosa, você tá afim do meu namorado, blá, 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 blá. Pelo contrário, grupo que suporta, né? Que te coloca para cima. Assim, olha, não vem se colocar para baixo, não. Então, nesse sentido, eu, Cibele, estou tranquila, mas eu vejo por aí a dificuldade que é ter mulher em posição alta, né? Alguma cargo, não é de gerência, de diretoria para cima, de gerência é relativamente fácil, mas não tem. Em história, bom, você é do mundo da academia, você sabe que a academia é bem cruel também, apesar de ter uma maior diversidade de mulheres na área da história, ou mesmo da arte, um mundo muito cruel, assim, é um puxando o outro para derrubar, e é um mundo, sim, machista, não adianta, assim, eu não sei se existe alguma área que não tenha essa predominância, né? Sobre essas questões, esses movimentos que você está inserida, você tem uma ampla experiência com discussões sobre liberdade, privacidade e uso seguro da internet. A gente pode citar alguns exemplos de coletivos, de grupos, movimentos que você está inserida, como o Codamos Club, a Casa Hacker, o JS Ladies e os eventos realizados pela comunidade Mozilla. Como você se envolveu com as pautas de ativismo? Como que foi essa transição ou, enfim, esse caminho que você também traçou de caminhar também para debates que envolvem o ativismo no mundo da tecnologia? Começou aquela coisa, eu comecei a me envolver com esses grupos, JS Ladies é de JavaScript, né? Eu me envolvi por um período com elas, que era um grupo focado em ensinar principalmente mulheres, a linguagem de programação, que ela é extremamente usada, né? Assim, você começa normalmente aprendendo programação, aprendendo HTML, CSS, que é o esqueleto, né? CSS é colorido, bonito. O Codamos Club foi uma iniciativa que, quando eu estava aprendendo a programar, essa professora que eu tive aula, tipo, juntou as alunas assim, bom, vocês estão aprendendo a programar, vamos programar esse site, vamos fazer parte disso, né? Que é ter diversidade, né? Assim, na tecnologia, levantar essa bandeira e trazer outras vozes, por exemplo, de mulheres trans, que é, se mulher é excluída, imagina mulher trans, é tipo, enfim, quase não é ouvida. E foi uma coisa muito importante, a gente palestrou em muitos lugares falando sobre a importância disso, e eu colocando sempre a privacidade e segurança nesse meio, porque é um assunto que eu sempre gostei, né, que para mim é tão caro. Assim, a Mozilla todo desse mesmo, quando eu comecei a me envolver com tecnologia, a Mozilla apareceu na minha vida, apareceu a CryptoRave, que eu também não estou mais lá, mas assim, é um evento muito legal, né, disso que engloba desde segurança, privacidade, hackativismo, muita gente, e a Casa Hacker, que hoje em dia sou uma das diretoras, né, tem uma sede né,
física em Campinas, só que a gente está fazendo muita coisa online. A gente quer desmistificar que tecnologia é coisa só de programador, de nerd, tanto pensando na parte de segurança, não tem só eu que trata disso, mas como empreendedorismo, por exemplo, assim, é uma coisa mais ampla. E levar isso para as periferias, né? Quando estava antes da pandemia, então tinha muito curso voltado para essa galera, para minorias que não é de número, né? Só tipo de que fazem parte da coisa. Isso me deixa muito, muito, muito feliz, assim. Acho não, graças a esse meu ativismo que eu trabalho na área de segurança, porque eu comecei daí, né? E sim, é uma coisa que eu não abro mão por nada nessa vida, porque é muito satisfatório você ver, cara, você poder ensinar uma coisa para alguém que pode ser muito útil, né? Atualmente você trabalha com pesquisa, com desenvolvimento em uma das maiores empresas de segurança da informação do Brasil. Como que é a sua rotina de trabalho, assim? O que faz no dia a dia um profissional de segurança da informação? Bom, primeiro que segurança é uma área gigantesca, né? Quando você pensa em segurança, assim, normalmente você pensa na pessoa que está lá com código, com a tela preta, tal. Assim, é uma área gigante, imensa. Então, tem times que cuidam da defesa da empresa ou da indústria, daquela área. Outras como vai atacar, se tem algum problema, elas atacam. Tem a área de inteligência, que é a Threat Intel, tem a área de não sei o quê, de governança. Até governança a gente pode colocar nesse meio, porque, enfim, né? Acho que até um DPO entrar nesse rolê também, porque, enfim, está cuidando dos dados, como lidar com esses dados ou como proteger de alguma forma. O que eu faço, que eu gosto de falar, eu pesquiso a Malwarelandia, que eu apelidei carinhosamente assim. O que está acontecendo no mundo do cybercrime, basicamente, ou não necessariamente cybercrime, de vírus, de malware, de ransomware, de alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo no momento. Basicamente, esse é meu trabalho de pesquisa. Então, eu leio e vou te falar que tem umas coisas que é sensacional. Você fala, eles são muito inteligentes, tipo, eles não criaram só como atacar uma empresa, tipo, todo aquele mecanismo técnico mesmo, como pedir o resgate, né, o ransomware, assim, olha, eu entrei no seu sistema, encriptei todos os seus documentos, agora eu quero que você me pague em Bitcoin ou outra criptomoeda. Assim, tem milhares de outras formas, né, outros crimes que não só é de ransomware, mas tem uns que criam toda uma empresa falsa, o Twitter, toda uma rede social, assim, isso demora mais de ano para fazer, assim, ou algumas coisas técnicas que eles criam que é tão engenhosa que você fala, cara, assim, não que eu queira isso, mas eles mereceram esse dinheiro porque, gente, é muito absurdo, né? Mas eu pesquiso justamente para ajudar a combater isso, né? Mais ou menos isso que eu faço no meu dia a dia. E o que você tem achado, por exemplo, na sua percepção, desses movimentos associados a grande vazamento de dados que ocorreram no Brasil recentemente, a ataques, por exemplo, de hackers ao judiciário, enfim, a alguns ministérios? O que você tem, na sua percepção, assim, compreendido dessas questões que estão tão associadas ao seu dia a dia, acabarem ganhando a grande mídia, né? Estarem na boca do povo, todo mundo agora fala sobre hackers, vazamento de dados, proteção de dados também, etc. Como que você tem visto isso? Sim, primeiro que eu acho sensacional as pessoas estarem falando de privacidade, falando de LGPD mesmo sem saber direito o que é. Sim. Falando de, olha, dados pessoais e não sei o que. Eu acho sensacional, que pelo menos é um começo de uma discussão numa sociedade que não é só você, é o Data Privacy, é o Cibele, meu mundinho ativista, é tipo uma grande sociedade. Vamos lá, vazamento de dados todo santo dia, mas assim, não tem um dia na vida do brasileiro ou do mundo que a gente tenha paz nessa vida, porque tem vazamento, assim, todo santo dia. Eu não sei se você ouviu falar um que chamava Combination of Many Breaches, ou seja, falam que sempre tem o hiperlativo, o maior vazamento da história, não sei quantos milhões e bilhões de dados, chega a bilhões de dados. Bom,
é a coleção de vários vazamentos que juntou, tem um número gigantesco. Do Brasil, esse que foi supostamente do Serasa, que a gente sabe que não é do Serasa, já foi mostrado que não é do Serasa, mas de algum outro lugar, que por acaso continha esse banco de dados do Serasa também, com basicamente todo mundo que está no Brasil, mas tem enfim, de todos os lugares, do Poupa Tempo, é de Detran, é do Ministério da Saúde, é do Ministério bababá, bababá. Assim, eu como ativista ainda tenho esperança que a gente possa mitigar isso daí, forçar as big techs e governos e leis a gente melhorar isso. Trabalhando na área de segurança, eu tenho dúvidas se isso é um dia possível, porque é um problemão, né? Não é só os dados que estão ali, assim, a quantidade de dados que tem, de bancos de dados que usaram até de biometria, que é uma coisa única, para dar um golpe numa senhora, não precisa nem ser uma senhora, você, a gente pode cair num golpe desse, assim, olha, aqui é de tal lugar, seu nome é tal, seu endereço é tal, o nome de sua mãe, do seu pai, assim, sabe até onde você estudou, você vai, teoria, você confia quem está confirmando esses dados, o que pode fazer com você, o que pode repercutir depois na sua vida, não sei, não pode roubar todos os dados do seu banco, pode fazer você ser presa depois, assim, é igual aquele filme Minority Report, você pode ser presa de um crime que você não cometeu, que você pode vir a cometer, que aí a gente junta um monte de coisa também, né, no pacote. E sim, quanto à invasão, eu não gosto do termo hacker no sentido que a mídia coloca, que parece que é sempre uma coisa negativa, é o termo mais usado, eu sei, assim como Deep Web, que quem me conhece sabe que eu tenho horror quando falo um negócio desses, porque, enfim, isso é para um outro caso, mas vamos falar, não gosto desse termo. Mas eu concordo com você, Sibeli. É um termo pejorativo, porque hacker, a princípio da conversa, eram pessoas, era assim, sabe aquele termo life hack? Você pensar fora da caixinha para resolver algum problema. Sim. O mesmo se aplica aqui. Sim, são atores criminosos, são pessoas maliciosas que estão fazendo isso. Tipo, na boa, é uma pessoa que quer sacanear. E essa pessoa que quer sacanear, tipo, pode ser desde alguém assim, olha, eu quero provar que eu consigo passar por tudo isso tecnicamente, que eu sou bom, como pode ser alguém falar, não, cara, eu vou fazer um deface nesse site, eu vou fazer de propósito, assim, olha, eu estive aqui, pode ser um hack ativista num sentido muito negativo da palavra, né? Pode ter milhares de problemas. Estão tentando passar essa lei, tipo, de criminalizar, acho que você pode até falar melhor que eu, de criminalizar quem compra, quem compartilha esses bancos de dados vazados. O problema é, para pesquisadores isso tem uma função imensa, não está lucrando sobre isso, né? Pesquisador de segurança ou mesmo na área do direito digital, né? Não está lucrando com esses dados, não está usando esses dados para ganhar em cima, mas para ter soluções para impedir isso. Por exemplo, para avisar a sociedade, galera, isso está acontecendo, o que a gente pode fazer agora? Você, empresa, como é que você pode fazer isso? Juridicamente, tecnicamente, como é que a gente pode evitar esse tipo de coisa? Que o problema, assim, é desde a tiazinha que vai pegar a aposentadoria lá na boca do caixa no banco, até o dono de uma empresa que, sim, são milhões, bilhões que perdem, de repente, não perde tanto, mas tem uma reputação que é arranhada com isso, que isso pode ser, às vezes, muito pior do que 50 milhões de multa, né? Assim, é uma discussão que tem trocentas ramificações nisso, que, assim, é problemática. Essa questão, eu concordo com você nesse aspecto. A gente vê uma compreensão do termo hacker, ou do que é Deep Web, né? Do tipo, hackers acessaram a Deep Web, como se fosse uma coisa assim de outro mundo, né? Então, me parece também o que você falou, tem uma certa, não sei se é uma estigmatização, sabe? Desse ambiente, do que é um hacker, por exemplo, quem se intitula como hacker, o que é feito, do ambiente de Deep Web. Isso também acaba tendo ponto de contato com uma questão que eu vejo assim, muito no dia a dia, que é a própria compreensão da área de proteção de dados. Então, muita gente, não sei, talvez tem conceitos, né, pré-conceitos sobre o que é proteção de dados. Não, tá,
é só LGPD, por exemplo, que é um grande erro achar que proteção de dados é LGPD. Então, ou mesmo achar que proteção de dados é o que está associado apenas ao universo de segurança da informação. Aí a gente chega naquela questão, isso é muito techniquez, por exemplo, isso é muito juridiquez, quando se fala esse debate sobre proteção de dados. O que você acha disso? Você concorda com esse aspecto? Você também tem visto muito essa, talvez, não compreensão, né? Uma compreensão incompleta do que é a área de proteção de dados hoje. Eu vejo uma melhora, assim, desde LGPD, GDPR e não sei o que, e outras siglas que você fala, que? E você fica coçando o cérebro, assim, você fala, mas a partir disso, caiu na boca do povo. Aparece na novela, aparece no Jornal Nacional, aparece sei lá onde, assim. Então é algo que já está falado, já é um grande passo, apesar de ter toda essa, né, essa nuvem em volta de techniquez e juridiquez. Aí, bom, agora grandes plataformas estão traduzindo isso de uma forma um pouco melhor. O Google está traduzindo com videozinho, com GIF, bababá. É ótimo, é sensacional, apesar de ser extremamente nebuloso. Aí você tiver aquela boa vontade de ver essas permissões no seu celular, a maioria você fala. Se você tem um iPhone, sim, não é todo mundo que tem um iPhone, porque convenhamos, não é uma coisa barata, mas você tem lá. Aí lá ele vai estar te mostrando agora, olha, esse aplicativo que você baixou faz isso, isso e aquilo, e não sei o quê. Mas não é só isso, né? Tipo, tem todo um mundo. Como é que você explica assim? Porque eu estou pensando, meu foco quando eu penso em privacidade, segurança e tal, é pensar numa pessoa que não sabe, que não tem acesso a essa informação que eu tenho, que você tem, que esse nosso... Que assim, é um nicho que a gente está. É pequeno, assim, parece grande, mas é muito pequenininho. Fora dessa nossa bolha, como é que faz para a pessoa entender? Porque ficar nesse nível acadêmico, ativista, não quer dizer absolutamente nada. Semana passada, vai lá eu na farmácia, toda feliz. Aí a mulher, olha, está aqui dizendo que você não aceita que a gente compartilhe seus dados, mas a partir de tal data, se você não aceitar isso, você não vai ter mais desconto aqui, né? Mas a gente sabe que não é tão pouco nome, endereço, CPF, telefone, bababá. Pensei, bom, eu relativamente venho aqui na farmácia, tenho um gasto assim que, putz, bom, né? Já tá aí. Beleza, então vamos aceitar. Ela clicou lá assim, você aceita de acordo com os dados e com a LGPD. Ela explicando para mim. Pois bem, só para contextualizar, de repente, quem está ouvindo, eu fiz o curso do Data Privacy e a Maria Cecília foi uma das minhas professoras, né? Então, por mais que eu não seja da área de direito, posso dizer que tem um leve conhecimento a respeito. Aí ela assim, então aproveita e coloca a sua biometria também, o seu dedo aqui, porque aí ninguém vai poder fraudar a sua compra. Olha, subi, eu fiz assim, Deus do céu, esse povo me desalinhando meus chakras logo cedo, de manhã, vem pedir para eu dar minha biometria. Cara, assim, mas a explicação dela, claro, é a farmacêutica, ela não entende, repassaram para ela o que ela tem que fazer, eu entendo isso. Mas, cara, isso é muito fácil cair. Tipo, vai lá e vai dar a biometria. Imagina, assim, o que eles estão querendo, sim, fazer é, tirar o corpo da empresa fora e pegar o máximo de dados que puderem, porque então elas têm esse respaldo da LGPD. Olha, ela me deu autorização para pegar a biometria, não só RG, bababá, 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 mas eu também tenho esse dado único, que é meu. RG eu mudo de estado, mudo o número, sei lá. Várias coisas podem acontecer, mas o dedão é meu, só meu, e isso não vai mudar. Sim, mas vamos supor que tem um vazamento de dados na farmácia, que inclusive tem a minha biometria, porque existe um mercado ilegal gigantesco de dados. Eu lembro que acho que foi um delegado da polícia que falou assim, cara, eles pegam dado do mortinho, fazem a cópia, sei lá como, assim, como chama, aquelas borrachas, silicone, e vendem, cara, digital. Então, é um mercado que existe, de fato. Pode não ser super divulgado, mas é um mercado que existe. Imagina com isso que está digital, que vaza, o que acontece? Cara, se pessoas mal intencionadas, ou de repente só um pesquisador que viu, acho que alguém mostrou a palma da mão, conseguiu pegar o dedão e usar essa biometria, imagina se vaza esses dados. Imagina, para convencer é muito fácil alguém. Tipo, aí vem aquela desculpa, mas tá... É a falácia, né? Mas já está tudo aí, não tenho nada a esconder, já está tudo aí, todo mundo sabe sobre tudo. Cara, é um processo
para educar as pessoas, assim, passinho de formiguinha manca, né? E traduzir isso, assim, é o que eu tenho tentado fazer, tentar traduzir isso da melhor forma possível. Qual seria o conselho ou recomendação que você poderia dar para quem, por exemplo, quer ingressar na área de segurança da informação, quer trabalhar com proteção de dados dentro do universo da segurança da informação? O que você poderia aconselhar? A minha trajetória, assim, não foi toda... Eu falo, na minha cabeça é linear, mas para quem ouve, ela é toda, sim, altos e baixos para cá e para lá. Sim, a gente... Existem faculdades de segurança da informação, de defesa cibernética, assim, principalmente pós-graduação, de threat intel, disso, na área mais técnica. Mas tem muita gente se debruçando, pesquisar e entender isso também na área de humanas, seja nas ciências sociais, etnografia, enfim, até história. Na verdade, tem toda a história da ciência, assim, se a gente pode dizer assim, na área jurídica, né, o direito digital. Agora você tem especializações que, de repente, você não precisa ser advogado, ter feito toda uma faculdade de direito para poder trabalhar com proteção de dados, né? O que me empolga, que me incentiva a trabalhar nessa área, não é o dinheiro propriamente dito, mas, assim, o que eu posso fazer para ajudar o outro, né? Parece uma coisa meio poliana, feliz, mas é muito diferente quando você reverte essa perspectiva. Ok, eu quero ganhar dinheiro, obviamente, eu gosto muito disso, é um tema super interessante, tipo, aí você começa a ver, você pensa em filme, né? Tipo, hackers e não sei o quê, de invasão, é super mega interessante, mas, cara... E aí, de todas as formas, reverte a uma sociedade. É uma sociedade que é eu, você, inclusive o pretenso hacker que está atacando, né? Tipo, é isso que me move a estar aí. Sim, não importa, acho que o que te move. Então, se for pensar em dinheiro, é uma área que dá dinheiro. Obviamente, segurança, né? A área que mais cresce, ainda mais na pandemia. No começo da pandemia, quando saiu aquele reporte do Intercept, tipo, com a SaferNet, subiu não sei quantos mil%, problemas, discursos de ódio e coisas assim na internet. Sim, aumentou exponencialmente ataques cibernéticos, enfim, então problemas com dados, então, sim, eu não tenho também esses dados concretos, mas fez um boom, né? Tanto que a gente vê isso por vazamento de dados. Então, a área tem. Você gostaria de deixar algum tipo de sugestão, recomendação sobre livros, por exemplo, que você está lendo, ou que você gosta para o pessoal ler, sobre filmes, se você quiser, ou até mesmo compartilhar um sonho que você tenha sobre esse cenário? Bom, o sonho, assim, aquele sonho, tipo, que você olha assim para o além, eu sonho com um mundo de paz, sem fascismo, mas pensando realisticamente, isso possivelmente não vai acontecer, né? Ou a gente pode tentar diminuir. Alguns livros que eu considero muito legais, tipo, tem o do Morozov, o Big Tech, que ele fala da ascensão desses dados, o da Shoshana Zuboff também, né? Falando do capitalismo de dados, assim, como é que chegou a isso, né? Tipo, como é que isso passou a ser um asset, começou a valer dinheiro, né? Porque hoje em dia a gente vê data brokers. Tem um que eu gosto muito, eu não sei se tem em português os livros dele, o Bruce Schneier, tem um que chama Data and Goliath, que fala sobre dados, um outro que eu não vou lembrar o nome, mas são muito interessantes, que ele escreve de uma forma fácil de entender, apesar dele ser um criptógrafo, ele fala de uma forma fácil de entender. Ele esse outro livro, que é sobre a segurança dos IoTs, né? Tipo, e aí? Tem de malware para IoT adoidado, né? Que mais? Bom, de séries, tem assim várias. A clássica é o Mr. Robot, que eu gosto muito, muito, muito. Tem uma que chama How to Catch Fire, isso é um comando de computador, que fala sobre o começo do desenvolvimento dos computadores pessoais. Não tem nada a ver com segurança e privacidade, mas é muito legal ver como os computadores pessoais chegaram onde a gente está, como foi o desenvolvimento. E filmes tem vários, assim como documentários, né? O Citizen4, que fala sobre, que a Portes fez sobre o Snowden, que é bem legal você ver, cara, como ele se ligou que aquilo era um absurdo, e ele falou assim, o mundo precisa saber o que está acontecendo até ele fugir, né, ir para a Rússia.
Nossa, é que tem tantos. Um dos que acho que talvez, fora o Snowden, né? Que assim, que é o que fala assim, cara, é isso. É esse cara, é isso que eu quero fazer. Não quero ser uma Snowden, estou muito longe disso. Quero ser uma whistleblower, mas é essa a minha motivação. Né? Tem um outro filme que chama Hackers, né? Em inglês é Hack the Planet, que assim, tem a Angelina Jolie de cabelo curto, super cool, andando de patins, e eles fazem assim no computador e hackeiam o mundo. Então é divertido, longe de ser real, mas ele é muito divertido. Acho que muita gente da minha geração talvez fosse assim, cara, vou virar hacker por causa disso. Eu não sou hacker, mas enfim, eu acho que é muito legal, assim, ver, tem vários documentários falando sobre o Silk Road, o grande mercado de drogas e outras coisas, substâncias, né, no underground. Sim, aí fica aquela, será? Tem sobre o começo da impressora 3D também, a disputa com a IBM. Nossa, coisa que não falta, eu passaria o dia inteiro falando sugestões, né? Mas tem muitos livros muito bacanas, tem até o livro do Snowden, o memoir, como ele gosta de falar, eu acho muito chique essa palavra memoir, sobre a vida dele, né? Assim, bom, claramente eu sou fã dele, mas daí para livros mais técnicos, é o que não falta, né? Sim, mas essas seriam minhas indicações por agora. Gostaria muito de te agradecer pela sua presença, por bater esse papo com a gente hoje. Muito obrigada. Eu adoro você sabe disso. Foi um prazer poder ter essa conversa com você. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei o papo. Você sabe que, assim, desde aquele dia que a gente... tipo, aqueles coraçõezinhos, a gente se conheceu na aula, falei, cara, essa menina é a tal, sou fã dela. Sim, eu fico muito feliz pelo convite, de verdade, de eu poder dar a minha perspectiva disso, né, que não é a mesma que a sua, que é jurídica, assim, eu fico muito contente de falar disso. Sim, e de novo, brigadão pelo convite. Quando quiser, a gente está aí para bater papo, ou só um café mesmo fora enfim, do programa. Valeuzão! Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do nosso programa de entrevistas do Data Café. Infelizmente, esse é o último episódio dessa temporada, que se chama Com Elas, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar próximas notícias associadas ao programa do Data Café, bem como não deixe de ouvir a nossa playlist no Spotify, que traduz bem um pouco a atmosfera que a gente tentou passar nessa temporada de um café virtual. Quem sabe no futuro a gente não consegue gravar também presencialmente quando a situação melhorar aqui no Brasil. É isso, muito obrigada, fiquem bem, tchau, tchau.